Hoje minha filha tá completando 1 ano de idade, então achei que era a ocasião perfeita pra falar pra vocês a importância de usar um relógio ralado. Bom, pode parecer contraintuitivo a ideia de alguém querer usar um relógio lascado no punho, porque quando a gente pensa num bem como um relógio, às vezes vem na nossa cabeça a ideia de um Rolex super detalhado, polido, novo, sabe, minuciosamente feito, brilhante. É até normal pensar assim, não estão errados, porque talvez até a maioria das vezes a ideia de usar o relógio, ela é visual. O relógio, ele é um adereço, alguém vai usar em um encontro, numa reunião, ou num encontro de amigos, e ela quer passar uma ideia de sucesso, talvez, uma ideia de carreira, beleza, mas e quando o relógio passa a ser muito mais que isso? Eu consigo falar sem muito medo de errar que a maioria dos colecionadores de relógios passam a vida inteira buscando muito mais que uma peça de estilo. Muitos colecionadores às vezes nem entendem que o que eles procuram na verdade é um storytelling para carregar no punho. É uma história, algo que vai muito além do visual. Existem metáforas, alegorias, significados dentro de cada peça. E a maioria das vezes são baseadas em histórias de décadas e às vezes séculos atrás, ou pelo menos na narrativa de algumas dessas histórias. Mas como a maioria dos hobbies, às vezes é preciso você ser o iniciado para conseguir entender. Às vezes leva um caminho até você conseguir sentir por que um relógio tem mais valor que o outro. E é por isso que muita gente não consegue entender quando o colecionador lamenta que um Rolex foi polido, que um Rolex foi reformado, que um Rolex, sei lá, da década de 70 tá lindo ali na frente dele. E às vezes mesmo que aquele Rolex tenha todas as peças originais. Isso acontece porque quando o relógio sai da manufatura, ele tá apenas começando a história dele. Aquele relógio, ele vai ser comprado, por exemplo, por um cara que tá começando no trabalho, e ele vai evoluir nesse trabalho, ele vai conhecer uma mulher talvez nesse trabalho, e essa mulher talvez vai ter uma filha, e talvez ele case com essa mulher, e talvez ele tenha uma filha com essa mulher. Esse relógio que acompanhou tudo isso, nesse mesmo tempo, ele bateu nas quinas da casa, foi perdido, foi encontrado, caiu no mar. Talvez no primeiro encontro esse relógio bateu em uma quina de um restaurante, talvez esse relógio em vários momentos durante a vida dele caiu no chão, talvez no momento do nascimento da filha dele, esse relógio tenha batido em uma das macas do hospital. E esse último acontecimento é o que aconteceu com o meu Seiko 5. Esse Seiko 5 foi o primeiro relógio automático que eu consegui comprar. Ele é um Seiko 5 Sports, que, diga-se de passagem, é um dos melhores relógios para se começar na urologia. Eu comprei esse relógio quando eu descobri que minha esposa estava grávida. Isso é algo comum, não só para marcar esse momento, mas porque a gente não sabe como é o futuro depois de ter filho, né? Então eu queria garantir pelo menos o meu primeiro relógio automático. E foi o relógio que eu usei durante momentos especiais da gestação, e foi o relógio que eu levei pro parto. E o que acontece? No parto da minha esposa, a gente teve alguns problemas com a minha filha. Ela sofreu uma asfixia grave, e no meio de tudo, eu acabei indo de um lado pro outro, pegar uma coisa ou outra, e acabei batendo em uma das macas. E depois eu percebi esse relato desse momento. Bom, foram mais de 17 dias de UTI, muito difíceis, com muita incerteza, mas depois, graças a Deus, as coisas melhoraram. E depois a gente voltou pra casa. Esse foi o relógio que me acompanhou nesse período, e tem poucos objetos que conseguem carregar tanto significado quanto um relógio. Não tem como eu não olhar para esse relógio e lembrar da minha filha, lembrar de todos os momentos, desde a notícia de que minha filha ia chegar, de todos os momentos difíceis também. E isso tudo vira força. E eu não entendo muito bem, mas essa força fica contida nos objetos. Esse relógio me remete a esse momento, me remete à força incrível da minha filha, com apenas 1 mês de idade, e remete à força da nossa família mesmo. Em algum momento, inclusive, eu resolvi vender toda a minha coleção, e esse relógio ficou, porque eu guardo esse relógio para momentos muito específicos, e tem dias específicos de comemoração e talvez coisas emotivas relacionadas à família que não tem como não usar ele especificamente. Ele e as marcas que ele carrega. Então essas marcas, elas são como cicatrizes do relógio. São como tatuagens que uma pessoa carrega para lembrar de algum momento específico, de alguma pessoa. O relógio também carrega essas coisas. Então, de tudo que aconteceu nesse relógio, desde que ele saiu da fábrica, todos os arranhões no vidro, no cristal, todos os momentos que ele passou junto comigo, ficam nele. Por isso que não faz sentido, muitas vezes, você polir um relógio inteiro, você reformar o relógio inteiro para ele ficar como novo. Porque muitas vezes ele todo marcado conta muito mais a sua história e conta muito mais a história dele do que ele todo novinho em folha. O tempo passou pro relógio também. Vem pátina, vem arranhões, vem riscos, rachados. Ele muda de cor de certa forma. E aí no momento que você reforma ele inteiro, você tem um ótimo adereço no punho. Mas assim como você apagou os arranhões, você também apagou parte da história do relógio. É por isso que muita gente ama vintages e ama às vezes como o meu, que é um relógio de 2, 3 anos, que eu comprei na Impala. Super normal, um boleto na internet
internet, só que ele vira muito mais. E aí não me entenda mal, faz sentido você ter uma peça bonita no punho, mas se você pode carregar muito mais que isso, para algumas pessoas, como um colecionador de relógio, vale muito mais a pena. Por isso, se você tem um relógio cheio de marcas, cogite lembrar dessas marcas, cogite lembrar do que você viveu com ele. E se você realmente decide vender, venda com as marcas, apresente para a pessoa. E se a pessoa quiser, ela faz o polimento, ou você faz um polimento antes para ela. Só que muitos colecionadores vão preferir o relógio com as marcas, e é por isso que às vezes é importante você usar um relógio lascado.